Porque Paulo disse que o aroma de Cristo exalava de forma diferente o seu perfume. Ele disse assim em 2 Coríntios, do capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17. Vamos ler aqui, nesse intervalo aqui. Estou utilizando o texto da Nova Versão Transformadora NVT. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, agora por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. 15. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Perecendo é morrendo, não é sofrendo, é morrendo. Quer ver a tradução aqui, ó, nesse aplicativo aqui? Perecer, morrer, acabar, ser destruído. Então muitos religiosos aí, na religião é ensinado que perecer é sofrimento. Não, é morrer. Versículo 16. Para os que estão perecendo, para os que estão morrendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Quem? O Evangelho do Cristo ressuscitado, o Evangelho espiritual, não Moisés. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como esta? Versículo 17. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. É o que mais tem por aí. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, não de Moisés, sabendo que Deus nos observa. Então Paulo falou aqui a respeito do aroma, do cheiro de Cristo, da palavra de Cristo, antes do juízo do ano 70. Por isso que ele falou aqui que o aroma, ele exalava perfume de duas formas. Uma forma para a condenação, para os que estavam morrendo, para os que não aceitavam Cristo, estavam até o nariz de Moisés, os Satanás, os religiosos, os diabos, os acusadores, os traidores, os opositores. Então, para eles, Cristo exalava um perfume de morte, de condenação, de aflição, de tribulação. Mas para os que aceitavam o Cristo ressuscitado, para os que aceitavam a palavra anunciando a vinda do reino de Deus, exalava como um bom perfume, como um perfume agradável. Então, o sentido, o irmão fez esse questionamento no comentário, colocou para mim falar de 2 Coríntios 2,15. Muito fácil falar disso aqui. Fácil porque nós respeitamos a época. Nós respeitamos para quando foi dito essas palavras. Se você trouxer isso para a semana passada, para ontem, para hoje, a conta não fecha. Porque dá-se a impressão que ainda haverá julgamento, ainda haverá juízo. Nós passaremos por algum tipo de juízo, mas ninguém mais passará pelo juízo. Ninguém mais passará pelo tribunal de Cristo, porque o juízo ocorreu no ano 70 DC. A religião não acredita nisso. A teologia não acredita nisto. Os líderes religiosos não acreditam nisso, porque eles são futuristas. Eles têm que ser futuristas para manter os seus CNPJs religiosos abertos, para manterem a tradição da sua casa de comércio aberto. Então, a necessidade tem que ser trazer as coisas para o presente e, trazendo para o presente, futurizar, mandar para o futuro. Aí eles falam aqui, tá vendo? Essa palavra aqui, para os que não estão na nossa igreja, para os que não vêm frequentar a nossa igreja, para os que não vêm buscar o Espírito Santo na nossa igreja, para os que não vêm buscar Deus na nossa igreja, o nosso evangelho, a nossa palavra, a nossa pregação causa mau cheiro para eles. Eles usam isso para falar dos que estão fora da sinagoga deles.
Eles falam isso, eles usam isso para uma pessoa que está lá fora, passando na calçada, o couro comendo lá dentro, envelope até o teto, campanha, propósito, fogueira bamba, fogueira fria, fogueira gelo seco, e o pessoal lá fora, festando, vivendo a vida, indo para a praia, para aniversário, virando as costas para esses alçapões. Aí eles falam, os líderes falam, tá vendo? O nosso bom perfume, o perfume do nosso evangelho causa mau cheiro para eles. Não, isso daqui, o Luluzinho guloso, isso aqui foi dito que exalava esse 2 perfumes antes do juízo do ano 70, antes do juízo. Inclusive em 1 Coríntios 1,18 também Paulo disse, olha, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. A destruição estava ali, batendo nas portas. O juiz já estava às portas para julgamento. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Eles estavam sendo salvos do quê? Do fogo, do ranger dos dentes? Mas o fogo ali, o ranger dos dentes, era uma metáfora, era uma comparação com o aterro sanitário que tinha do lado ocidental, da parte externa de Jerusalém. E eles usavam aquilo ali como uma figura de linguagem, para usar como local de sofrimento. Então, Paulo aqui estava falando da salvação que estava por vir, o juízo que estava por vir, a ira de Deus que estava por vir, o cálice da ira que seria derramado sobre aquela geração que estava por vir. Então nós, graças a Deus, nós temos facilidade de entender esse escrito, nós temos facilidade, aqueles que acreditam na parousia, aqueles que acreditam na escatologia consumada, aqueles que respeitam a época para quem foi escrito isso, para quando foi escrito isso, claro, nós entendemos perfeitamente, a conta para nós fecha. Nós não precisamos de uma calculadora de engenharia, de científica, não precisamos aqui um cálculo de integral, uma derivada para fazer isso. Não. Basta respeitar. Não precisamos aqui de um professor exímio de português. Não. Porque o importante aqui não é você falar certo ou errado, o entendimento, a contextualização, quem dá é o Espírito Santo. O entendimento, a verbalização, é o Espírito Santo que dá aqui. E só pode ter esse entendimento quem está fora desses alçapões, quem está fora dessas choupanas de Satanás. Porque quem está dentro desses celeiros de Satanás não tem opinião própria, não tem livre-arbítrio. Quem está dentro disso daí está algemado, está trancado numa bolha, está fechado numa bolha e não pode absorver entendimento fora daquela bolha. Aquela bolha chama-se templo religioso, CNPJ religioso. Então só entende isso quem está fora dessa bolha maldita, chamado sistema religioso, chamada Igreja dos Homens, porque a Igreja do Cristo ressuscitado são os espíritos. E os espíritos adoram o Pai em verdade, em espírito, em qualquer lugar. Menos onde tem doutrina de homens. Onde tem mandamentos, preceitos de homens, Deus está concatenado no espírito. Só que aquela pessoa, uma pessoa igual eu, jamais vai ficar tranquilo, feliz, com paz se eu estiver dentro do lugar desse. Uma pessoa que já tem a mente de Cristo, que foi tirado o véu de Moisés, que foi tirado as escamas, não se sente bem dentro de uma arapuca dessa. Não. Então isso daqui fica muito difícil de entender. Mas graças a Deus, deixa eu colocar na Bíblia Viva aqui para me ver, para finalizar isso daqui. Quer ver? Na Bíblia Viva, vamos ver como está 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Mas demos graças a Deus, porque Cristo, por meio daquilo que fez, triunfou sobre nós, de modo que agora, aonde quer que vamos, Ele nos utiliza para falarmos aos outros a respeito do Senhor e para espalharmos o Evangelho como um perfume suave. Ei, nessas choupanas aí, eles pregam o Evangelho? Prega. Mentira, eles pregam dízimo, lei. Batismo nas águas, lei. Comer pão e beber suco, Páscoa judaica, lei. Apresentar a criança, lei. Jejum, lei. Buscar Deus, lei. Ei, que evangelho que eles pregam? Prega aí não, eles estão te enganando. Ali não tem bom perfume nesse CNPJ religioso aí. Não tem.
Aí tem, ó, o evangelho deles, ó, um evangelho que tem um cheirinho estranho. 15. Para com Deus há um cheiro refrescante e saudável em nossas vidas. É o perfume de Cristo dentro de nós. Um aroma tanto para os salvos como para os não salvos ao nosso redor. E isso daqui, respeitando o tempo, a época, sabemos que quem iria passar seria condenado ou absolvido, seria no juízo quando veio. 16. Para aqueles que não estão se salvando, parecemos ter um odor temível de morte e condenação, enquanto para aqueles que conhecem a Cristo somos um perfume vivificante. Aleluia, glória a Deus. Se de uma pessoa falar assim, não pode mais falar aleluia, não pode mais falar amém. Por quê? Muda o quê? Não, porque isso daí é um religioso que fala. E aí? Mas o religioso come arroz, feijão, come mandioca frita, mandioca cozida. Quer dizer que não pode também? Cristo nos chamou à liberdade, não para a libertinagem, a liberdade de não mais praticar obras de Moisés. Quanto falar essas palavras não muda nada, mas se você não quiser falar, não fale, fique à vontade. Para aqueles que não estão se salvando, parecemos ter um odor temível de morte e condenação, enquanto para aqueles que conhecem a Cristo, somos um perfume vivificante. Mas quem é competente para uma tarefa desta? Só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros enviados por Deus, falando com o poder de Cristo. Só pode falar, só pode ter um bom aroma, exalar um bom perfume quem tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de um líder religioso, quem tem a mente de um teólogo, quem tem a mente de Moisés, só fala coisa de Moisés, só fala coisas da maldição, só está debaixo de maldição, está no tabernáculo terreno, que foi derrubado no ano 70. Porém, não alcançou ainda, quem não tem a mente de Cristo ainda não alcançou o tabernáculo espiritual, vive lá no antigo. Só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros enviados por Deus, falando com o poder de Cristo. E quem fala com o poder de Cristo pode falar de maldição do velho pacto? Quem fala pelo Espírito Santo pode falar? Pode misturar lé com cré? Pode pisar no sangue que verteu da cruz? Não pode. Quem tem a mente de Cristo não aceita nada da cruz para trás. Não aceita. Não vou nem falar do ano 70 para trás, porque aí também já pedi demais. Mas quem tem a mente de Cristo não aceita mais do tetelestai para trás, não aceita mais nada. Nenhuma prática. Só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros enviados por Deus, falando com o poder de Cristo e com um olhar divino sobre nós. Porque não somos como aqueles mascates. E há muitos desses cujo propósito em espelhar o evangelho é conseguir com isso um bom meio de vida. Precisa falar mais alguma coisa? Então assim foi esse entendimento. Por que Paulo disse que o aroma de Cristo exalava de forma diferente o seu perfume? Deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Dúvidas, coloque aí, faça igual esse irmão, fala sobre isso aqui, aí eu vou passar o meu humilde e simples entendimento. Não sou o dono da verdade, sou democrático, coloque aí, caso você ache que eu estou, o que está errado, e a gente vai tentar corrigir. Mas não me venha com achismos, coloque o versículo tal, use a fonte, faça como um trabalho de fechamento de um TCC de uma faculdade, fechamento de curso. Coloque a fonte, conforme lá no livro tal, no capítulo tal, tá assim, você está errado. Seja inteligente, amém? Graça e paz, tchau, tchau.